Olá, sejam muito bem-vindos ao Vibe do Bem. Hoje eu tô aqui com o Fábio Rache, Rogerinho Mielke e o Ricardo Aguiar, nosso convidado especial da noite de hoje. E nós desejamos boas-vindas a vocês que estão assistindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, para que a gente consiga espalhar um pouco de Vibe do Bem para vocês que estão assistindo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, primeiramente, agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E a gente quer saber de ti, como tu entrou na doutrina, como a doutrina é presente na tua vida. Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, dizer a vocês que toda a oportunidade que a gente tem de divulgar a doutrina é uma oportunidade muito valiosa. E como bem estávamos aqui falando antes, nos bastidores, a boa nova, né, a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, eles devem ser trazidos de maneira descontraída, feliz, que é realmente o que essa iniciativa nos tem trazido. Então, a gente fica muito feliz, agradecido e lisonjeado de estar aqui junto com vocês, sendo, como me disse o Rogerinho, o primeiro convidado de honra. Nem. Então, gente, muito obrigado. E falando um pouquinho com relação à pergunta, eu sou de família espírita, né? Então eu conheci o espiritismo bem cedo. Meu pai era espírita, é espírita, e desde pequeno a gente cresceu assim no meio. O tempo nos afastou um pouco, né? Lá na minha adolescência, a gente, como a maioria dos jovens, a gente foge um pouquinho, mas depois a dor, os problemas, né, as dificuldades nos levam de novo para a doutrina espírita. E eu agradeço imensamente as dores, os problemas, as dificuldades que há 15 anos atrás fizeram com que eu voltasse à casa espírita, que me encontro até hoje. E como é comum, né? Olá, pessoal de casa. Eu sempre começo a falar e não cumprimento o pessoal de casa. Eu acabei não bem cumprimentou. Ricardo, e como é comum isso, né? A gente vê, assim, no meu caso, exatamente Sim. igual. Só que eu não tive a questão da dor para me trazer de volta, sabe? Eu acabei voltando. E como a gente bebe da água do espiritismo, né? A gente, graças a Deus, a gente acaba voltando, né? A gente pode volta. até passar um tempo, mas a gente acaba voltando, né? Eu passava por um período bem complexo, bem complicado. Meu irmão já fazia parte da casa espírita no qual eu trabalho hoje. E aí, eu por anos deixei minha esposa, minha sogra na frente, largava elas na frente da casa espírita e voltava para o mundo material, voltava para aquelas obrigações que nos cegam momentaneamente, até que um dia a situação ficou um pouquinho mais séria, mais complicada, e eu acabei voltando e por lá permanecendo. Meu irmão falou para mim, tu está inscrito no estudo, tu começa tal dia. Que presente, hein? Presente maravilhoso, acompanhado de um evangelho, que eu digo assim, das coisas materiais é o que mais me agrada do que eu tenho. Esse evangelho eu guardo com carinho no coração. Isso aí não existe presente melhor dar para alguém que é um evangelho, verdade. né? E às vezes a gente vê que é bem assim, né? A minha história também, a minha família é espírita, como eu já comentei em outros programas. Na adolescência, a mesma coisa, a gente se afasta. E depois, quando eu conheci a Luke, daí ela vinha, vou no centro. Vai ir? Vamos ir? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Vou dia, eu vou ficar, tá? Eu te espero, tá? No outro dia, vamos ir? Hoje não. Mas quando eu fui, eu nunca mais parei. Então todo mundo testemunha que mudou da água. É um momento, né? A gente tem E o que a gente tem, assim, como tu também tem, a gente acaba indo, depois quando a gente, no nosso retorno, a gente acaba querendo se envolver no centro. Porque não é só a questão de tu ir na exposição, é tu querer trabalhar, tu quer ajudar aquelas pessoas, tu quer atrair as pessoas para sentir o mesmo que a gente sente, né? Exatamente. Isso não cabe mais dentro de um só coração, né? Quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita e conhecer os benefícios que a doutrina espírita nos traz, aquilo não cabe só na gente, a gente quer espalhar, né? E aí o Fábio falou que depois que ele voltou para a casa espírita, ele não mais saiu. E eu me recordo do que a partir do momento que eu pisei a casa espírita novamente, eu fiquei 7 anos ininterruptamente indo na casa segunda, quarta e sábado, sem faltar nenhum dia, 7 anos. E não era porque eu era fanático, não, é porque aquilo me fazia tão bem, eu necessitava tanto daquela água, eu necessitava tanto do que a doutrina espírita nos dá, que eu não conseguia.
Em algum momento me perguntaram se eu não ia botar um colchão na casa. Não vou botar um colchão. E às vezes as pessoas de fora, elas não entendem, né? Agora vocês vivem dentro da casa espírita, mas é que às vezes isso faz um bem pra gente que até a gente não tem nem como explicar para as pessoas. E até essa nossa ideia de fazer o podcast é um pouco disso. Porque isso faz um bem tão grande pra gente que por que não a gente espalhar isso pras pessoas, sabe? E eu também já frequentei o mesmo centro que tu frequenta. E inclusive agora tá fazendo 80 anos, né? Exatamente. Muita alegria a gente ter um centro espalhando toda essa alegria da espiritualidade para todo mundo. Sempre fui muito bem recebida lá na casa. Inclusive quero que tu fale um pouquinho sobre a programação dos 80 anos. Exato. A gente fala que uma casa espírita, quando completa aniversário aqui na Terra, seja a idade que for, na espiritualidade ela foi fundada e organizada há muito tempo. Então a gente conseguir completar 80 anos de fundação com todos os percalços, com todos os problemas que o material nos traz, é bem complexo e glorioso, né? Então assim, a doutrina espírita, as casas espíritas, todas fazem parte de uma programação espiritual. Cada um de nós vive um momento evolutivo diferente. Então todas as casas são necessárias e essa união, essa unificação que a gente tenta trazer, esse contato entre as casas, isso é muito benéfico para a doutrina espírita, é benéfico para o alavancamento da doutrina espírita e para cada um de nós. E a nossa casa completando 80 anos, a gente está muito feliz com esse momento festivo, onde o protagonista principal é Jesus. Sim. E os beneficiados são a sociedade, os encarnados e desencarnados, que a gente tenta trazer conhecimento, que a gente tenta trazer essa nova visão através do entendimento que a doutrina espírita nos traz. Então, celebrando os 80 anos, a gente começa nesse sábado agora. Eu vou me utilizar aqui do telefone, porque muitas vezes a gente não consegue... Quando bem utilizado é um ótimo recurso. Exatamente. Então, no dia 6/9, que é amanhã, sábado, ou não sei que dia vai ao ar nosso podcast, é Antônio Nascimento. Antônio Nascimento é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, ele estará conosco nesse sábado. No próximo sábado, a gente recebe Geraldo Campetti. Geraldo Campetti é o atual vice-presidente da Federação Espírita do Brasil. Para aqueles que acompanham um pouquinho mais profundamente a doutrina, vocês podem procurar assim, muitos dos estudos, muito conteúdo que a gente tem à disposição é trazido por ele. Então, assim, é um momento maravilhoso para o espiritismo de Cachoeira, para a nossa cidade, é maravilhoso para todos nós, porque a gente vai ter... Bem no dia do nosso aniversário, que é 13 de setembro, a presença do Geraldo Campetti. Um momento histórico, né? Histórico. Né? Ele pretende fazer uma exposição diferente, com música, né? Então estão todos convidados e bem-vindos à nossa casa nesse dia. A gente quer receber todo mundo, que seja uma festa dos espíritas de Cachoeira do Sul. Né? Sabe o que a nossa produção aqui tá falando que a gente não falou até agora, Ricardo. Isso é um pecado, o nome da casa. Exatamente. A gente vai se empolgando. E o horário também a gente não falou. O nome da nossa sociedade espírita ou da sociedade espírita que vocês trabalham? Não, da de vocês. A nossa sociedade espírita é a Sociedade Espírita João de Deus, né? Situada na rua Avenida Brasil, número 2808. Né? E é uma sociedade espírita, como a gente já falou, completando 80 anos da gente. A gente acha que todo mundo vai conhecer e vai reconhecer que não precisa, claro. Mas a telepatia ainda não faz parte, né, dos nossos... Quem tá no meio espírita já sabe. Conhece e sabe qualquer casa, mas a gente quer levar gente que não conheça. E qual é o horário lá no sábado? No sábado, às 14 horas, inicia a exposição. Bom que tu lembrou, Luciane. Assim, essas exposições de sábado... Normalmente elas têm 30 minutos, mas como são exposições especiais nesse mês, elas vão ter uma duração um pouquinho maior. Principalmente a do dia 13, que a gente vai dar 1 hora para o nosso expositor trazer, porque vem de fora, vem de Brasília, né, gente? Então a gente também tem que prestigiar. E uma coisa que eu vou recomendar antes de tu continuar falando, o pessoal pesquisar o Geraldo Campetti na internet, porque nosso público é antenado, é plugado, para conhecer. Vocês vão ver que o nível é só entrar no YouTube ali, FEB Brasil, vai ver, vai ter... tem vários vídeos dele. Muito vídeo. E
Para quem não conseguir ir presencialmente lá, não sei se vai ter ali algum link de transmissão. Iremos transmitir, iremos colocar nas nossas redes sociais o link de transmissão. Então, aqueles que não puderem acompanhar, né, gente, que também acompanhem, né, nas nossas redes sociais, que vai valer a pena e vai ficar gravado também para quem quiser ver posteriormente. Sim. Maravilha, maravilha. Seguindo o nosso mês, gente, então no dia 20/9, a gente recebe um amigo que seguidamente está conosco, Jorge Reis. Ele é trabalhador espírita de Santa Cruz, da Sociedade Espírita Caminho da Luz, e que nos tem trazido ultimamente reflexões muito relevantes. Tá? Então, vale muito a pena a gente preparar esse tempinho e a gente estar presente lá também, certeza. porque é um expositor muito bom e eu convido e peço que estejam presentes. Valeu. E finalizando, gente, aí, indo em direção ao que vocês estão propondo, a gente vai receber um jovem para falar de jovens, para falar com jovens. Teremos inclusive uma apresentação da evangelização infantil lá na casa, e é o Andrew Quadros. Ele é de Eldorado do Sul, é trabalhador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Se não me engano, ele é vice-presidente da UME Eldorado. Ele fala muito bem desse assunto relacionado aos jovens, inclusive tem algumas obras escritas. Então, assim, é para aquele jovem que busca... O que a gente quer com ele? Que, na verdade, a doutrina espírita seja abordada dessa forma, aqui de uma maneira mais descontraída, para que a gente aprenda... Eu vou só me estender aqui rapidinho e dizer assim, muitas vezes a gente fala que o jovem não está na casa espírita. E a pergunta que eu faço para os trabalhadores, a gente está preparado para lidar com os jovens na casa espírita? Então fica essa reflexão para a gente, porque a gente quer o jovem, mas a gente está conseguindo atrair o jovem? Será que a gente não está, muitas vezes, engessado demais? Será que a gente está fazendo aquilo que atrai o jovem? E essa exposição ela vai nos responder. Interessante. Ela tem esse objetivo. Temos que ir lá fazer um network, né? Aprender, né? Porque a gente quer trazer também para o pessoal de casa essas ideias. Mas eu acho que não precisaremos, porque todas vão ser transmitidas. Essa também. Vão ser transmitidas, mas a gente... Aí fugindo um pouquinho, assim como jovens, nem tão jovens, a gente gosta do público também. Sim. A gente gosta do abraço, a gente gosta que estejam conosco, né, gente? Porque eu vou te dizer uma coisa, assim, com certeza eu acho que quem está em Cachoeira tem que ir, mas o nosso público é bem grande fora. Claro, a gente tem um público, então, pro pessoal a gente vai deixar depois o link na própria postagem o link da página do Instagram do João de Deus, né, da Casa do João de Deus. Então vocês podem acessar para assistir as exposições. Estiver de fora, né? E fica, né, gente? Vai ficar assim, mas assistam, porque os conteúdos são sempre edificantes. É tão bom a gente assistir depois, mas a gente sentir a emoção, a psicosfera do momento, da hora, não tem preço. Né? Assistam ao vivo quem estiver de fora e quem tiver... Vá presencial, né? São os benefícios que a pandemia nos trouxeram, né, gente? Essa possibilidade da gente estar aqui reunido, a gente não sabe quem vai nos assistir depois, né? A gente rompe as barreiras do mundo, né? Então, que essas iniciativas que vieram com a pandemia permaneçam. Né, Ricardo? Assim como eu vejo, eu gosto muito de assistir exposição pela internet, assim, online, e como a pandemia abriu esse horizonte, né? Abriu. Todas as casas hoje, quase as exposições acabam indo para o YouTube, para as redes sociais, Spotify, né? E a gente consegue fazer as tarefas do dia a dia sempre escutando. E o que acontece é que muitas vezes, por exemplo, uma casa espírita que tenha um local pequeno, ali faria uma exposição para 10, 15 pessoas. Tu divulga na internet, tu vai fazer essa exposição para 1.000, 1.500 pessoas, falando minimamente ali, sabe? Então, é uma forma de levar a espiritualidade para maior número de casas, né, digamos assim. E esse é o objetivo, né, Lu? Que a doutrina espírita seja levada ao número maior de corações possíveis, porque na casa espírita, como tu bem falou, muitas vezes é 50, é 60, é 30, dependendo do tamanho, e através das redes sociais a gente está divulgando para um número gigantesco, né? Que não necessariamente no momento do ao vivo estão assistindo, mas depois a mensagem fica. Emmanuel, através do Chico, nos diz que um dos maiores benefícios que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação.
E que divulgação melhor que essa, né? E é um arquivo, né? Porque a internet hoje, Exato. nem falou, a gente pode assistir quantas vezes quiser. Às vezes a gente passa 1 ano, 2 anos, eu volto, eu vejo, Perfeito. eu vou escutar de outra forma, De outra fase. eu já vou estar em outra fase. Então é bem interessante. Isso é maravilhoso, gente. E é uma forma diferente da gente usar a tecnologia, né? Até o Fábio fez uma exposição essa semana que ele falou sobre isso, que a tecnologia ela veio como um ganho, como um bem, e muitas vezes a gente usou ela de forma equivocada, né? Então, se a gente puder utilizar isso para levar o evangelho, levar a espiritualidade para o maior número de pessoas, isso é um acréscimo gigante, né? Maravilhoso, maravilhoso. E isso que o Fábio trouxe para nós, como o nosso objetivo aqui é um papo descontraído, com certeza. e a gente muitas vezes tem um roteiro, mas a espiritualidade nos leva para outros lados, essa questão que o Fábio trouxe, ela é muito importante de ser refletida. Hoje eu entendo de uma maneira, mas daqui a 2 anos, eu escutando aquela mesma exposição, eu vou compreender de outra maneira, porque o meu amadurecimento espiritual, o meu entendimento intelectual, ele se modifica ao longo da nossa caminhada de espírito imortal. Então a gente ter essa oportunidade de ter aquele conteúdo ali gravado, à nossa disposição, assim como as obras impressas, gente, é maravilhoso. E é isso que eu ia falar, as obras básicas mesmo, nunca vai ser o mesmo estudo, né? Nunca. Sempre vai depender do teu grau evolutivo, de como tá a tua vida no momento, como tu enxerga as coisas. Exatamente. Né? Como a nossa cognição se encontra naquele momento para compreensão, as vivências que a vida nos traz, as dores, como o Divaldo nos dizia, que a dor é a fiel escultora da nossa plenitude, né? Então a gente, através dessas vivências negativas que muitas vezes a gente olha naquele momento é ruim, mas elas que nos levam à leitura, a uma exposição, a buscar algo mais nobre, né? Então, não é à toa que o maior capítulo do nosso Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com 13 contribuições de espíritos elevados nos trazendo mensagens, né, gente? É um capítulo gigante, porque quem está na Terra está fadado às aflições. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Então, ninguém disse que ia ser fácil viver na Terra. E esse é o objetivo da doutrina, nos preparar para essa vivência. E ninguém vai conseguir passar na Terra do início ao fim sem ter ou pelo menos algum percalço, né? Porque senão a gente não precisava mais voltar, né? Exatamente. Senão a gente já estava liberado dessa fase, né? E essa reflexão que tu faz, Rogério, é muito importante. Porque Kardec, o nosso codificador, nos convoca à razão. E esse pensamento que tu nos traz é um pensamento totalmente racional. É a gente entender que nós todos que habitamos o orbe terreno, que é um orbe de provas e expiações, a gente está aqui para passar dificuldades, porque assim, senão não estaria no mundo de provas e expiações, a gente estaria em um mundo celeste, um mundo feliz. Então a gente está aqui para com as aflições aprendermos e, ao final da nossa jornada, podermos olhar para trás e, eu passei, eu me melhorei, foi um pouquinho, mas como que se reconhece o verdadeiro espírito cristão? Pelo esforço em domar as nossas más inclinações, por ser um pouquinho melhor hoje do que ontem, né? Então assim, se eu errava 10 vezes ontem, hoje eu erro 8, eu já avancei muito. A criatura humana, ela tem esse péssimo hábito de se apegar nas coisas negativas, né? A gente faz 10 coisas boas ao longo do dia, aí eu me apego naquela que eu errei. Gente, vamos modificar o nosso ponto de vista, né? Vamos dar valor. Vamos dar valor aos acertos, vamos dar valor àquilo de bom que a gente faz. Eu tenho certeza que todos nós, a gente faz muito mais coisas boas do que ruim, e a gente acaba se apegando à parte ruim, né? Então... E tem outra questão, né? Além de... Porque eu acho que isso aí nós estamos falando de reforma íntima total, que a gente tem que mudar. Mas como as pessoas de fora também, isso é uma coisa que eu tô tentando me policiar muito, sabe? Como as pessoas de fora também fazem questão de lembrar do único erro que tu cometeu e não das outras 50 qualidades que tu teve, né? Como as pessoas têm mania de te julgar, de te apontar os teus defeitos, né? Hoje é uma coisa que eu aprendi comigo mesmo. E eu digo assim, eu vou falar, como é um papo descontraído, eu vou falar, eu tô acima do peso. E as pessoas dizem, como tu tá gordinho? Pra que eu falar isso? É a gente que tá se vendo, a gente sabe. Entendeu? A gente tá se vendo, a gente sabe. Então isso é uma coisa que eu tento trazer pra mim, sabe? De se eu não for levar aquela pessoa, então eu não vou falar nada. É a questão do copo d'água. Tava lá se olhar o filme Nosso Lar,
eles falam, né? Se tu tem vontade de falar alguma coisa que não é edificante, tu enche a boca d'água e fica quietinho, não fala. É o silêncio, né, gente? A gente tem que aprender a fazer esse silêncio, o silêncio íntimo, né? Porque isso aí tu vai melhorar a tua reforma íntima e tu vai auxiliar na melhora da reforma íntima do teu irmão que tá na tua frente. Sim, mas é como a gente refletiu agora, né? Nós ainda todos estamos muito mais ligados às coisas ruins, porque é normal e natural, mas o que a doutrina espírita nos dá, esse presente que ela nos dá, esse novo olhar, esse novo entendimento da gente saber qual o nosso objetivo aqui na Terra. Por que a gente está aqui? Qual o objetivo de nós estarmos aqui encarnados, né? Para que a gente comece, a partir de agora, a ter uma visão positivista. E essa visão deve ser positivista porque a gente tem um presente dentro de nós. A doutrina espírita nos é um verdadeiro presente que nos dá a alegria de viver, que nos mostra que a vida ela tem um objetivo, nos mostra para onde a gente vai. E como tu não ser feliz sabendo dessas verdades, né? Como eu vou me apegar a coisa ruim se eu tenho tantas outras coisas boas para me apegar? Ó, tá gordinho, mas tu tá lindo, teu cabelo tá ficando grisalho, né? Não, é um exemplo, né? Por que a gente tem que perder essa visão? Claro que a mídia, né? As ferramentas, a globalização, ela faz com que que nós nos apeguemos muito mais ao ponto negativo, mas a gente tem essa ferramenta, gente, que é a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, fazendo com que nós, como nos diz o capítulo 2 do Evangelho, se não me engano, item 5, o ponto de vista, né? Enquanto mais alto nós subimos, mais ampla é a nossa visão de mundo, né? E a gente está aqui ainda escalando esse cume. E quando a gente chegar, né, ter uma visão mais ampla, a gente vai conseguir enxergar as coisas de uma maneira mais bela, de uma maneira mais serena, o que facilita a nossa vivência, a nossa convivência, e a gente consiga viver de uma maneira mais fraterna. Esse é o objetivo. E também a tua responsabilidade fica maior, né? Aí também tem outra questão. A quem é muito dado, muito será cobrado, né? Exatamente. Né? Então, mas é verdade, né? E a gente não enxerga que aqui é uma verdadeira oportunidade. Gente. Né? Uma verdadeira oportunidade de tu desfazer as tuas más tendências, de tu melhorar os teus defeitos, né? E a gente às vezes passa a vida pensando, eu só nasci assim. Né? Tu não pensa no que... Não é, gente, tu nasceu, tu veio assim, mas tu tem que melhorar isso aí. Né? Então, o interessante da doutrina é que ela é uma fé raciocinada, ela foi codificada. A gente tem um entendimento que nem as pessoas que são mais materialistas, digamos, batalham a vida toda para conseguir um bem. Elas, ao final daquela jornada, se sente muito feliz. E nós também, ao caminhar do aprendizado, a gente chega lá, cada vez que a gente evolui, passa um degrau, o sentimento é o mesmo, é uma alegria imensa. Então a gente está sempre aprendendo, evoluindo e crescendo. Então ter essa codificação, ter esse norte, que nem tinha comentado, né, eu acho que é fundamental para aquelas pessoas que precisam também. Às vezes tem pessoas que precisam ter um caminho. Então, acho que é interessante. E é uma felicidade para nós e para a espiritualidade que nos acompanha também, né? Tem toda essa questão. Exatamente. Todos nós, ao reencarnarmos, a gente tem um espírito protetor, um anjo de guarda, como quer que a gente denomine esse espírito. E esse espírito, ele tem como objetivo principal dele nos levar a algum caminho. E é uma felicidade gigantesca para esse espírito protetor, para Deus, para a espiritualidade, quando ele consegue nos manter, pelo menos, no bom caminho, né? E o bom caminho, gente, não isso a gente precisa desconstruir. Os espíritas, as pessoas não são santos, gente. Nós todos estamos aqui buscando o nosso melhoramento, né? A gente fica feliz, fica com as nossas conquistas, mas somos seres, né, normais, a gente comete erros, a gente se infelicita com os erros, mas a gente se alegra com o nosso progresso. Né? A gente se alegra de uma maneira muito boa quando a gente consegue ser ontem, hoje melhor do que ontem. E a gente não está na doutrina que é perfeita, a gente está porque precisa dela. Exatamente. Talvez sejamos os que mais precisam, né? Inclusive, muita gente, eu sempre falo isso a respeito das exposições, muita gente às vezes vê fazendo uma exposição, que pessoa maravilhosa, mas talvez a gente seja os mais devedores, aquele que precisa trabalhar com mais afinco aquelas coisinhas a serem arrumadas, né, digamos assim. Na verdade, quando a gente prepara uma exposição, né, Lu, quem mais lê, quem mais estuda, né? A gente tem que ler, a gente tem que estudar inúmeras vezes para chegar ali na frente e dar. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso,
que a gente também está recebendo uma oportunidade maravilhosa e a nossa responsabilidade como aqueles que levam os ensinamentos de Jesus e de Kardec da melhor maneira possível é gigantesca, né? Vivemos hoje no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Essa obra trazida através do Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, nos diz que a gente está aqui, a gente tem uma responsabilidade enorme de levar essa doutrina fidedignamente para o mundo. Então, a responsabilidade de um expositor, de um trabalhador, de estar em constante melhoramento, ela é gigantesca. Então, é sim uma oportunidade de crescimento individual, mas que a gente saiba levar isso com alegria, sobretudo com responsabilidade e com a fidedignidade doutrinária que nos chama o codificador Kardec, né, gente? Isso aí é muito importante. Exatamente, perfeito. E até porque... Ah, tu ia falar? Não. Uma coisa que eu quero te trazer, uma frase também que é importante, a gente sempre gosta de falar assim, Ricardo, que a gente não está aqui dizendo, a gente tem um respeito máximo por toda e qualquer religião, claro, né? Muito. Nós temos um amor pela nossa filosofia de vida, pela nossa doutrina, pela nossa religião. A gente quer que todo mundo vá conhecer, que todo mundo frequente. Mas, pessoal, vocês não precisam deixar de frequentar os templos que vocês se sentem bem, os lugares que te fazem bem, que te elevam, que para ti é o certo. Mas a gente quer convidar todos para conhecer. Mas uma coisa que o Kardec tem que eu quero que a gente discuta é a frase famosíssima, aquela, fora da caridade não há salvação, né? E isso é o que a doutrina prega, é isso que a gente gosta de trazer muito no nosso... Sim. Como a gente vai evoluindo dentro da doutrina e caminhando, e como a gente começa a não conseguir ver as coisas acontecer sem ajudar, né? Sim, mas como tu bem falou, Rogério, assim, o nosso objetivo na doutrina espírita é promover o melhoramento, né? E promover o melhoramento, quando a gente fala em caridade, qual é a maior caridade que a gente faz? É a caridade primeiramente conosco, né? Nós temos que estar bem para que a gente possa promover a caridade e que a gente consiga entender que a gente consiga entender o que é caridade, né? A gente tem muitas vezes uma falsa compreensão da caridade, mas o Evangelho nos diz que caridade é beneficência, indulgência e perdão. E quando a gente pega essas três virtudes, a gente vê o quão é difícil nós sermos caridosos, né? É muito difícil a gente ser caridoso realmente. Então, essa busca pela caridade, primeiramente eu penso que ela passa a ser uma busca muito mais individual do que coletiva. Porque primeiro eu tenho que me perdoar, primeiro eu tenho que me compreender, aí eu consigo ser caridoso. A gente está falando da caridade na essência da palavra, né? Não na caridade material, que também é importante, né, gente? A gente fala na caridade, no auxílio ao próximo. Isso é muito importante porque ainda tem muitas pessoas que necessitam dessa caridade e compreendem assim, mas como tu realmente falou, é um desafio. A caridade, como a gente compreende, ela é um verdadeiro desafio. É bom que tu falou que às vezes a gente fala em caridade, a gente pensa somente no lado material da coisa, né? Exato. E lá no centro a gente sempre conversa, até muito por conta da Janice, né, a mãe do Rogerinho, que ela recebe as pessoas lá, sempre com um sorrisão, um abraço, uma balinha. Ela tem, e é uma forma, muitas vezes, que encanta as pessoas, de receber um carinho, de receber um abraço. Isso também é caridade. Então, às vezes a gente diz, hoje eu não tenho condições de ser caridosa, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, mas às vezes é somente um sorriso, um abraço, ouvir uma palavra amiga ou um olhar amistoso. Exatamente, né? Muitas vezes é só isso que as pessoas estão tão sedentas desse tipo de atitude, de uma palavra caridosa, de um abraço, inclusive de um programa assim como vocês estão fazendo, porque a gente não tem noção, a gente não tem dimensão de onde as coisas chegam. E muitas vezes aquilo que a pessoa clica ali no celular, que hoje em dia é um dos maiores companheiros da nossa vida, isso é caridade também, gente, né? A gente oportunizar que uma pessoa tenha condições de receber no seu celular um papo descontraído como esse, que muitas vezes salva a vida, né? Um abraço, um olhar, um carinho, um sorriso, isso é maravilhoso, é o que as pessoas estão cada vez mais necessitando e sedentas. E eu vejo muito assim como as pessoas nos comentários mesmo, muitas vezes nos vídeos, tu pode orar por mim, orem por mim, né? E a oração, né, Ricardo, como é importante a gente orar, né? A gente sempre gosta de trazer isso aqui, porque as pessoas não têm noção
o poder que a oração tem, né? Uma oração uma oração de coração mesmo, não aquele, né, falar da boca para fora, mas tu pensar, tu desejar, né? Exatamente, o conteúdo da oração, ele é teu com o Criador, né? A maneira com que tu ora, que a gente ora, ela é individual, ela é particular, mas o importante é que essa oração, que essas palavras, que esse pensamento, ele saia diretamente do nosso íntimo, do nosso espírito e se dirija até o Criador de uma maneira sincera. As palavras pouco importam, a gente diz. Importa o sentimento, gente. E a gente sabe que uma oração verdadeira, se nós tivéssemos noção e dimensão de que uma oração é capaz de fazer, a gente iria orar muito mais. E agradecer, né? Agradecer. Porque eu tô pegando esse costume, eu tô buscando agradecer o mínimo, até de um dedinho que eu escapo da mesa que eu não chutei de muito obrigado, sabe? E como isso ajuda, né? Como eleva a gente. É o exercício da gratidão. E a oração tem cientificamente comprovado também que ela age no lobo frontal, se eu não me engano, também te ajuda a prevenir até doenças. Sim, porque durante o período da oração, né, esse movimento está exercitando essa musculatura, né? Exato. Então ela cientificamente, também não precisa provar cientificamente, mas ela é comprovada cientificamente. A oração e a gratidão são coisas muito importantes, né? Eu assisti um vídeo esses dias que falou que nós devemos agradecer, inclusive, pelo que a gente ainda não tem. Exato. Então, isso vai criando um mecanismo de atrair cada vez mais coisas positivas. Então, eu acho que uma mensagem muito importante é que às vezes a gente está desesperado, buscando um caminho, buscando uma solução, e a gente acaba esquecendo de agradecer por aquilo que a gente já tem. Tu tá no caminho, né? Tá no caminho. De repente, logo já vai alcançar aquele objetivo, né? A gente vive num tempo de muita ansiedade, né, gente? A gente quer tudo para ontem, e esse caminho direto que a oração nos traz, ele é maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente está em conexão com a espiritualidade, com o alto, a gente cria uma psicosfera diferenciada. E todos nós sabemos que nós somos aquilo que nós pensamos. Se eu penso coisas boas, se eu agradeço, se eu estou ligado a Deus, a Jesus, eu vou estar atraindo esse tipo de companhia espiritual. Pergunta número 459 do Livro dos Espíritos, uma pergunta muito corriqueira. Influem os espíritos em nossas vidas? E a resposta é que sim, que influenciam tanto em nossas vidas que muitas vezes são eles que nos dirigem. Aí uma compreensão que eu sempre trago. Que tipo de espírito tu quer que te dirija, né? Tu vai ter ao teu redor, perto de ti, aqueles espíritos que na verdade tu sintoniza. A gente funciona como uma rádio, né? Dependendo da frequência que eu tô, são minhas companhias espirituais. Então, se eu quero teu auxílio, se eu quero ser grato, se eu quero contar com o meu anjo de guarda todo dia comigo, vamos vibrar no bem, vamos sintonizar o bem, vamos pensar coisas boas. E a gente, da mesma maneira que nós temos muito conteúdo de teor vibracional inferior, a gente tem muita coisa boa. Basta que a gente procure, né? A gente tem muita coisa boa à disposição. E uma coisa que a gente sempre traz, né, Ricardo? Não vou falar gancho hoje, porque não vou me dar uma ganchada. Eu vi que tu tá... A gente vai colocar. Mas como é importante também o Evangelho no Lar, né? Ah, o Evangelho no Lar é maravilhoso. Eu acho que isso aí é uma... Eu diria assim, eu posso estar exagerando, mas acho que para quem estuda é uma obrigatoriedade, né? Eu acho que todo mundo deveria... Lá na casa, que eu não falei o nome na casa, João de Deus. João de Deus, pessoal. Lá na casa, a gente criou um mapa do Evangelho no Lar, né? Então todo trabalhador, a gente colocou todas as ruas da cidade e todos os dias da semana com legendas. Então ali a gente coloca um alfinetinho assim amarelo naquele que faz o Evangelho no Lar segunda, e assim e a gente consegue ver que cada trabalhador ali é um ponto de luz fazendo Evangelho. Porque o Evangelho ele é a luz do nosso lar. O Evangelho bem feito, bem sentido, ele é luz na quadra. Imagina se todas as casas, ou pelo menos as casas próximas, fizessem Evangelho no Lar, a psicosfera que se formaria na nossa cidade. Então, gente, Evangelho no lar é Jesus no nosso lar. E quando a gente tem essa oportunidade de fazer o Evangelho, que eu vou aproveitar o gancho aqui, vou aproveitar o gancho e dizer assim, gente, Evangelho no Lar é uma reunião simples, nossa, com Jesus. Não precisa de mais de 15, 20 minutos, mas que essa reunião seja organizada no mesmo dia da semana, na mesma hora. E eu garanto que aquele que começa a fazer o Evangelho no Lar, logo ele está sentindo os benefícios dessa prática salutar,
Então fica aqui o convite, quase que um apelo para aqueles trabalhadores, para aqueles que simpatizam com a doutrina, que não fazem. Procurem informação, tem no site da FEB, no site da FERGS. Aqui em Cachoeira a gente tem equipes e muitas outras casas também tem equipe de implantação do Evangelho no Lar. Ah, que legal. Fica o convite, gente. Façam o Evangelho, procurem as casas, que são todas casas amigas, irmãs, e vamos fazer o Evangelho no Lar. Então, até isso eu achei interessante. Vocês têm esse serviço lá na Casa tem de esse Deus? trabalho lá na Casa Quem de quiser Deus. implementar, por exemplo, que está em casa, eles podem ir lá e... Podem ir lá, também podem nos ligar, a gente tem um telefone, que é o 999 17 1066. Através desse telefone a pessoa pode marcar um evangelho de implantação ou de socorro. A gente vai com uma equipe, a gente marca o dia na semana e a gente vai até lá implantar o evangelho. Ricardo, e assim, eu achei muito interessante essa ideia, até nunca tinha ouvido também. Tu pode explicar pro pessoal, porque às vezes eu tenho outras casas espíritas que assistem a gente. Eu adorei essa ideia do mapa. Eu gostei também. A gente fez um mapa, né, um mapa físico da cidade. Muito legal. A gente fez uma legenda dos dias da semana. A gente pegou todos os trabalhadores e frequentadores da casa para a gente mapear o dia. Já aviso a vocês, Cachoeira do Sul, domingo, ele tá bem... ele tem muita... Meu também. Nossa, é domingo também. Domingo. Então, assim, qualquer dia da semana, gente, a gente deve fazer o evangelho, né? Aquele dia que for mais convidativo. E assim, a gente colocou para poder mapear e ter uma noção, né? Então, aquela pessoa que a gente está indicando, faz o evangelho, faço lá na Ponte Verde, faz segunda, terça, a gente vai colocar ali no mapa, mapeamos, é mais para a gente ter uma noção, né, de quem está fazendo, de quantas famílias estão fazendo, e assim a gente tem todas as outras casas espíritas que indicam o Evangelho no Lar. Aquilo ali é só a nossa realidade, mas é algo que é bem legal para a gente poder ponderar. É muito bacana de tu observar assim, aí tu vê ali. Bem legal. E para quem não sabe, que não faz o Evangelho quando tu faz em casa, ele pega praticamente o bairro inteiro, né? Então, é por isso a ideia do mapear, né? Ele pega o bairro na quadra, né? Ele pega toda a quadra, o poder dessa... Fica o meu apelo ao pessoal da Santa Helena, lá que é a minha rua, se quiserem todo mundo fazer o evangelho, já me ajuda bastante também. Sempre é bom reforço, né? Um reforcinho é sempre bem-vindo. Não, e brincadeiras à parte, eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre o Congresso Espírita. Então, eu vou me utilizar de novo aqui do telefone para trazer Sim. Gente, então a gente tem nesse ano o 13º Congresso Espírita, que é um Congresso Espírita dos Gaúchos, é o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Ele vai acontecer na PUC, tá? Sob o tema Vida Futura, Impermanência e Imortalidade à Luz do Espiritismo. A gente vai contar com muitos palestrantes já do Brasil, né? São palestrantes já renomados, alguns aqui do Rio Grande do Sul. Vamos contar com Maria Elizabeth Barbieri, Lacordaire Fayed, Eulália Bueno, César Braga Said, Alessandro de Paula, Jacob Centrovão e a Sandra Borba. Vai ser no dia 17, 18 e 19 de outubro, no Salão de Atos da PUC, em Porto Alegre. Maravilha. Né? Então é o encontro dos gaúchos. O Congresso Espírita é o encontro dos espíritas gaúchos. Né? A gente tem essa oportunidade de assistir esses palestrantes de nível nacional, de nos aprimorar, e também teremos a transmissão do Congresso ao vivo pelo YouTube, para aqueles que não puderem estar lá. Esse ano as vagas foram um pouco mais limitadas. Geralmente é um congresso para 3.000 pessoas, esse ano diminuiu um pouquinho, em conta das enchentes do ano passado e mais algumas outras coisas, mas o universo que ele abrange é gigantesco, né? Porque também vai passar nos canais da FERGS TV. Se eu não me engano, até acho que os ingressos já não existem mais, né? Parece que já agora já estão esgotados. Esgotados, né? Então o pessoal de casa pode assistir através da FERGS TV, do YouTube da FERGS também. É só colocar ali FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e vai conseguir encontrar o congresso. O conselho que a gente dá, Lulu, desculpa, o conselho que a gente dá é, como a gente estava falando, sempre é melhor assistir ao vivo. Também, por causa do foco também, né? Além da energia que emana, quando tu tem a capacidade de ficar pausando o vídeo, muitas vezes tu não dá a mesma importância, tu não dá o mesmo foco. Então quem puder, nesses dias que foi passado, assistam as exposições ao vivo, que com certeza, assim como os do João de Deus também agora, no aniversário desse mês, né?
Essa energia que a gente tem a oportunidade de receber é maravilhosa. É incrível. Né? Agora nós estamos com plateia. A gente tá com plateia. Pessoal. Depois a gente vai apresentar a plateia. Uma plateia Kids. Inclusive, agora, finalizando ali o nosso tempo, eu queria... Já... Passou rápido, né? Rapidinho. É que a gente não gosta de conversar quase. A gente queria te agradecer muito a tua disponibilidade de ter vindo, de ter participado com tanto carinho desse nosso projeto que está iniciando. Topou na hora, né? Isso aí pra nós não tem preço. Exatamente. Então fica a nossa eterna gratidão para ti e para todo mundo que assistiu também até o final. E o nosso carinho também a todo o pessoal da Casa João de Deus. Eu fiz estudo lá também. Um abraço para Fátima, para Silvia, que foram as minhas profs lá quando eu estudava. A Rosane também. A Rosane, todo mundo, não dá pra falar todo mundo. A gente tem muitos amigos lá, né? Então fica o nosso abraço e as nossas felicitações também pelos 80 anos da casa, né? E Ricardo, antes da gente também se despedir total, eu queria também que tu passasse o horário de funcionamento da casa, Exatamente. né? Porque essas exposições vão ser no sábado, mas a casa trabalha, tem projetos quase todos os dias, né? Praticamente todos os dias da semana a nossa casa tem funcionamento. As palestras públicas são segundas-feiras às 20 horas. Antes da palestra a gente tem o atendimento fraterno que inicia às 18h30, às segundas. Quartas-feiras, explanação do Evangelho, às 20 horas. Sábados, exposição doutrinária e atendimento fraterno a partir das 13 horas. Né? Os outros trabalhos, a gente tem outros praticamente todos os dias, a casa tem algum trabalho de caridade, de doação, de estudos, né? O único dia, se não me engano, que a nossa casa não abre é na sexta-feira. Fora esses dias, todos os outros a gente tem alguma outra atividade. Aí na sexta-feira que tu tem folga, a gente te arrasta aqui pro podcast. Exatamente, temos o brechó domingo, né? Fora a exposição de sábado, a gente tem o brechó domingo. E esse brechó, gente, nos cabe ressaltar que é muito importante para a sustentabilidade econômica, para a parte das ações sociais, né? O brechó ele tem sido um sucesso. Né? A gente cuida muito bem para que esse brechó ele atinja exatamente o objetivo, né? Que não é o objetivo material, é o objetivo espiritual. Através daquilo que a gente arrecada no brechó, a gente consegue manter as nossas ações sociais. Então, assim, ó, ele tem sido maravilhoso, fora o momento de descontração que a gente está lá na casa, trabalhando, recebendo, né? Não é aquela coisa assim do dia de atividade doutrinária, mas ele tem um cunho assim maravilhoso de agregar, de unir os trabalhadores. Apareçam, né? São convidados também. O brechó a gente faz uma vez por mês e alguns meses, esporadicamente, 2 brechós. E também para quem quiser comprar, né? Porque tem muita coisa boa, preço bom, né? O pessoal ir lá conhecer. A gente... é verdade, doar também. A gente está constantemente recebendo e pedindo doações, né, gente? Porque a gente vende as mercadorias revisadas com preço simbólico. Para aquela pessoa que vai lá, que compra, ela se sinta feliz de estar conseguindo comprar, mas está conseguindo adquirir, porque muitas vezes a gente ganha. Mas é tão digno a gente também ter a oportunidade de ir lá e comprar, por mais que o preço seja irrisório, mas a gente comprar e levar para nossa casa uma roupa boa, um produto de bazar bom, com preço simbólico, eu ter a dignidade de dizer, eu paguei por isso. E tô ajudando alguém. E tô ajudando. É maravilhoso. É uma roda viva, né? Eu digo assim, eu não consigo enxergar o lado ruim do brechó, ele só tem lados bons, né? Ele só tem lados bons para nós. Porque ele tá voltando para a comunidade. Só retorno, né? Eu compro, eu me visto, eu auxilio nas obras sociais e nas melhorias da casa. E as casas precisam, né? Não adianta, é muito difícil se manter assim, né? Exatamente. Mas quando tu oferece um produto, oferece um serviço, ainda tem mais dignidade ainda no receber, né? Porque tu não tá só ganhando, tu tá dando em troca. Né? Se bem que já dá em troca de todos os outros sentidos, mas não nunca vai ser cobrado. Só coisa boa. Exatamente, então, muito obrigado a quem assistiu, quem ficou com a gente até agora. E aguardamos vocês no próximo episódio de Vibe do Bem. Então, se quiser deixar uma mensagem também, a gente pode... Claro, com certeza. Uma mensagem... Eu só gostaria, gente, de agradecer profundamente essa oportunidade, porque toda a oportunidade da gente estar junto, nós que estamos com esse mesmo objetivo de levar a doutrina espírita ao maior número de corações é sempre muito gratificante. E quando tu falaste ali que eu aceitei de pronto toda a oportunidade que eu recebo de divulgar a doutrina, de trazer um pouquinho daquilo que faz bem para o meu coração
aos outros corações amigos, eu sempre que puder eu vou estar disponível, né? A gente luta, a gente quer que mais pessoas possam vivenciar isso que a gente vivencia. Então, independente da religião, independente da casa espírita, nós estamos aqui todos buscando um melhoramento individual e coletivo. Então, eu agradeço de coração, desejando que o programa, que o podcast, ele viva e sobreviva e fique cada vez mais forte. O que eu puder ajudar, né, falando pela Casa João de Deus e também pela nossa União Municipal Espírita, vocês podem contar conosco, contem comigo. Eu sei que podem contar com a Rosane também, que a gente está sempre junto, né, junto nessa caminhada, e a gente só quer assim, dar os parabéns a vocês pela iniciativa e que atraia cada vez mais pessoas, mais jovens, e que isso realmente enterneça os nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. A gente fica muito feliz. Obrigadão.